Graça e paz. Que lindo, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O único nome que nos importa sermos salvos. Meus irmãos, é uma pequena mensagem, mas que disse muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai dizer ao coração de vocês também. Quando eu trouxe a mensagem, o texto, escolhi o texto de Isaías 55, é um texto que eu amo. Logo no começo, o profeta diz: vinde, comei e bebei, sem dinheiro. Como pode ser, né? Então a gente entende que Deus trata tudo em nossa vida da forma espiritual. E Deus então nos chama dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Assim diz o profeta. E por fim ele disse que a sua palavra não volta vazia. Então prepare o seu coração para nós meditarmos nessa palavra desta noite. É uma pequena mensagem, mas que vai dizer muito ao seu coração. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. A palavra diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mulher, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Quase que eu choro, porque eu fico vendo Jesus Cristo dizendo isso, olhando nos olhos daquela mulher. Não chores, disse ele a ela. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Que palavra, né? Bonita? São palavras, como diz o nosso pastor, palavras de salvação. É um pequeno texto, né? É uma pequena parte da história. Mas quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus para buscar o que a nossa alma precisa, o nosso espírito precisa, consolo, paz, esperança, o Espírito Santo então nos transporta para dentro do contexto, para que possamos ver todos os acontecimentos. E Ele quer nos mostrar, quando Ele faz isso, que esse Jesus que acabamos de ler aqui, que disse: não chores, é o mesmo Jesus que o servimos e louvamos hoje. Nada mudou. Um dia antes, ele havia curado um servo de um centurião. E aí então, no dia seguinte, ele foi para a cidade de Naim. A cidade de Naim era uma cidade próxima de Nazaré. E o que nós vemos? De um lado,
uma grande multidão que vinha saindo da cidade. Uma multidão com pessoas chorando, tomadas de medo, temor, pela angústia, pela tristeza, pela dor, pela perda. E no centro desta multidão, o poder da morte. Mas o Espírito Santo também nos mostra que do outro lado vinha uma grande multidão. Uma multidão com esperança, com expectativas, pessoas acompanhando coisas miraculosas acontecerem. Seguiam aquele fluxo de alegria, aquela intensidade de regozijo de ver as coisas acontecerem para o bem do próximo. E no centro dessa multidão, Jesus Cristo, o autor da vida. É um oposto. Muitas vezes nós nos encontramos no meio de muitas pessoas e mesmo sendo assim, nos sentimos só. Quantas vezes, né? Você está no seu trabalho com bastante pessoas naquele setor, mas você está solitário, você está reflexivo, introspectivo, e as pessoas não conseguem estar no mesmo patamar que você. E muitas vezes estamos solitários, nos sentimos tristes, vazios, perdidos, como se ninguém nos visse. Mas, em toda aquela multidão, Jesus viu aquela mulher e demonstrou ter um olhar de profundo amor e compaixão por ela. Antes de qualquer ação, foi o amor de Jesus Cristo, o olhar de Jesus Cristo. Porque ali ele viu e sentiu a dor humana. Esteja onde estiver, mesmo que no meio de uma grande multidão de pessoas, e você está ali, naquele centro de pessoas, Jesus Cristo pode enxergar diretamente o teu coração. Em meio em toda a multidão, e Ele pode ver que o teu coração muitas vezes está ferido, está enfraquecido, está desiludido. Ele pode ver que a tua alma muitas vezes está abatida. Ó minha alma, por que estás abatida? Ele pode muitas vezes ver que o teu desejo está sufocado. Ele pode ver que os teus sonhos estão estagnados. Como daquela mulher. Olha só, arrasada. Sem marido, e de repente perde o único filho, que talvez fosse o provedor da sua casa, e isso incorreria na consequência de perder a sua descendência. E naquele tempo era complicado isso, não ter descendentes. Imagine uma viúva. Ela estava completamente arrasada, numa situação social e econômica vulnerável. Desprotegida, sem honra e sem moral. Muitas vezes a gente acaba entrando num beco sem saída em algumas situações do nosso dia a dia que a gente se sente assim, arrasados, sem saber para onde olhar. Porque muitas vezes esquecemos quem é que nós servimos. E a nossa alma se fecha. E a gente se fecha todo, se tranca todo, não quer se abrir com ninguém. E aquela mulher estava assim.
chorando, caminhando ali naquele cortejo fúnebre de seu único filho. E Jesus, vendo-a, lhe ofereceu consolo, dizendo: não chores. Isso é lindo, isso é forte demais. Você lê um texto desse, eu me emociono. Porque o Espírito Santo nos mostra que Jesus deu palavras de consolo para aquela mulher. Antes de qualquer ação, não chores. Não temas. Não te desanimes. Porque eu sou contigo. E quantas vezes você já se entristeceu porque as pessoas à sua volta não lhe dão o seu devido valor? Não aceitam seus projetos e propostas porque não julgam que você é capaz. Quantas vezes? Isso muitas vezes nos fere, nos magoa. E Jesus tem as mesmas palavras para nós. Não chores pelo teu problema, pela tua situação. Ele está aqui para te consolar, para te livrar da solidão, para te preencher a lacuna daquilo que você perdeu, para reanimar o nosso coração. E nós vemos pelo texto que a compaixão de Jesus por aquela viúva é um grande exemplo e profundo da sua graça e misericórdia. Ele sentiu no mais profundo de seu âmago a compaixão, como se fosse uma dor visceral pela aflição da mulher. Essa mesma compaixão Jesus tem por cada um de nós, pelos nossos problemas, pelas nossas questões, pelas coisas mal resolvidas. E se tem uma coisa que Deus se preocupa com relação ao homem, ao cuidado com o homem, é se preocupar com os nossos sentimentos. Deus se preocupa com os nossos sentimentos. Deus nos consola daquilo que estamos passando, daquilo que perdemos. Deus trata o nosso coração de forma amável. Mas o texto nos diz que a compaixão de Jesus, olha só que interessante, não foi passiva, mas prontamente ativa. Ativa e transformadora também. Jesus, Ele quer transformar as nossas vidas. Para isso, é preciso ter uma experiência com Jesus. E a pessoa de Jesus vai impactar a sua vida, como impactou a vida de Paulo. Ele tocou o esquife. E o que era o esquife? O esquife era uma madeira, talvez tivesse duas pontas a mais de madeira, onde levavam assim ou assim. E não se podia naquela época tocar no esquife, em nada onde havia morte, porque tornava-se impuro. Era proibido pela lei judaica, mas ele tocou. Ele tocou no esquife para mostrar que a sua compaixão era mais forte que a lei humana. Para mostrar que o seu poder era maior do que a morte. Para mostrar a sua proximidade com o sofrimento humano.
e venceu. E os que carregavam o esquife pararam. E tinham que parar mesmo, porque tudo para diante de Jesus Cristo. Seja os demônios, seja a tempestade. Tudo para diante de Jesus Cristo. Seja o que for. Porque Jesus Cristo, ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o único nome pelo qual devemos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. E ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Esta é uma ordem de quem tem poder, de quem é filho do Altíssimo. E a palavra relata que no mesmo instante o jovem se levantou e sentou-se e começou a falar. Sabe por quê? Sabe por quê, meus amados? Porque quando Jesus chega na nossa vida, há transformação. Não somos mais o que éramos. Saulo deixou de ser o que era. Onde a tristeza ele traz alegria, onde a escuridão ele traz luz, onde a morte ele traz vida. Onde a desespero ele traz esperança. Então, nada continua da forma que era quando Jesus chega. Jesus é o renovo. Me perdoe, eu derreto com essas luzes aqui. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é o autor da vida. É aquele que pode nos tirar de todas as situações em que nós mesmos não conseguimos resolver. Jesus faz transformar a água em vinho. Jesus faz com que aquilo que nos parece difícil ou irreversível, só Jesus pode reverter. Pode transformar. E Jesus é o Deus que vê a dor, não expressa, e que se importa com a aflição humana. Ele tem o poder de reverter o que para nós parece irreversível. A compaixão dele leva à ação e à restauração completa da nossa vida. E então Jesus entregou aquele jovem à sua mãe. Com isso, restaurou a dignidade e a honra daquela mulher. Porque Jesus é aquele que restaura a família. Porque Ele ama a família, ama a comunhão. Jesus quer restaurar a sua família, a minha família. Tirar de você o sofrimento de culpa, o peso de sentir morto por dentro, muitas vezes. Porque Ele quer te dar vida e vida em abundância. Jesus restaura a família, Ele vai trazer de volta aquilo que você perdeu, ou aquele que está longe. Ele vai preencher o vazio, aquela lacuna profunda de quem a gente perde. Jesus vai trazer de volta esperança para muitas das nossas situações. Com isso, todos se encheram de temor e começaram a louvar a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza de que Jesus vai restaurar a sua vida, a sua família. Ele vai restituir o que você perdeu, seja a força, a fé ou a motivação, seja a honra, seja a dignidade, o emprego, a saúde. Jesus vai restituir. E tenho certeza que Ele vai realizar
todos os teus sonhos, desejos e projetos consoante a vontade dele. E você vai glorificar a Jesus Cristo e vai engrandecer o nome de Deus. Como diz em Lucas 1,68, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Amém? E as palavras que chegavam até aquele momento ali para ele, é que eles comparavam ele com os profetas de Israel, como um mensageiro poderoso de Deus. Como Elias, por exemplo, que ressuscitou o filho de uma viúva na cidade de Serepta. Eu tenho certeza, meus amados, que de certo você não irá comparar Jesus com os profetas, assim como eles fizeram aqui. Mas terá certeza de que ele é único e incomparável Salvador da sua vida. Aqui, ele devolveu a vida àquele jovem e devolveu-o à sua mãe. Para esta noite, ele está dizendo: eu dei a minha vida por vocês. Amém? Glória a Jesus. Amém.